Jornal Band Cidade. Oferecimento Casa da Homenagem. Brindes, gráfica e personalização. 3214-9040. Número de animais silvestres resgatados em Uberaba diminui. Na avaliação dos órgãos competentes, esses dados são resultados de trabalhos de conscientização e repressão realizados. Mulher é assassinada pelo marido em Paracatu. Quando os policiais lá chegaram, ela estava no sofá, muito ensanguentada. Justiça determina que sócios do Hospital Santa Catarina paguem direitos trabalhistas e danos morais. Essas e outras notícias você confere agora no Band Cidade. Olá, uma ótima noite para você. Muito obrigada pela companhia. A Justiça do Trabalho determinou que os sócios do Hospital Santa Catarina paguem todas as dívidas trabalhistas e danos morais coletivos que, somados, chegam a R$ 2.700.000. Difícil acreditar que nesse prédio abandonado existia um hospital de referência em cirurgias cardíacas. Eram 100 leitos para internação e 30 para UTIs. Para o Ministério Público, o Hospital Santa Catarina, localizado no centro de Uberlândia, pode ter sido usado para uma gestão fraudulenta. Em 2011, ele foi entregue à empresa Integração Saúde e Serviços Médicos, cujos proprietários eram 4 diretores do hospital. No processo contra os sócios, o Ministério Público denuncia que a Integração nunca prestou serviços. Na unidade, faltavam remédios, insumos, os salários, mas a Integração recebia todos os meses R$ 250 mil e os diretores ainda recebiam seus salários. Enquanto isso, os pacientes agonizavam, esperando cirurgias, exames e os tratamentos. Como foi flagrado por nossas equipes de reportagem. Eu estou com 70 dias aqui, ó. Então eles não fazem nada. Olha, até os empregados aqui tá tudo sem receber. Tem 3 meses que não recebe. Tiraram a gente da UAI e colocou a gente aqui como se a gente fosse simplesmente um objeto. Tirou de uma prateleira e pôs na outra. A empresa Integração passou a ter 50% das ações do hospital e mais tarde foi vendida por R$ 3 milhões para o advogado Paulo César Monteiro. Mesmo mudando de nome, os problemas continuaram. Em julho de 2016, o Ministério Público conseguiu a intervenção do hospital. Não havia mais condições de atendimento. Os funcionários, que vinham com 3 meses de salários atrasados e mais de 1 ano sem benefícios, foram dispensados. O João Luiz disse à nossa equipe que foi o último a sair do hospital. Trabalhou por vários meses sem receber o salário. E quando saiu, não foi repassado o dinheiro da rescisão. Eu mesmo tive que vender meu carro na época, que eu tinha acabado de casar, vendi meu apartamento. Fiquei desempregado para poder pagar a conta, é complicado. Quero receber o que é meu de direito, dando moral não, eu quero o que é meu de direito porque eu trabalhei aqui. Fui o último funcionário a sair disso aqui. Houveram ações contra os sócios do hospital, que preferiram não fazer acordos nem tentar reabrir a unidade, que além de atendimentos particulares, recebia pacientes do SUS e da Previdência do servidor de Minas Gerais. Hoje o prédio é a única coisa que sobrou do ativo do hospital, que está em fase de recuperação judicial. Os ex-funcionários do Hospital Santa Catarina tiveram a primeira vitória no judiciário. A Justiça do Trabalho determinou que os sócios paguem todas as dívidas trabalhistas, inclusive os depósitos do FGTS. Ainda na sentença, ficou decidido que esses sócios vão ter que pagar R$ 2.750.000 de danos morais coletivos. A sentença do juiz do trabalho condena os sócios a pagar os salários mensais, férias, 13º, Vale Transporte, Cesta Básica e o FGTS, a partir de 2012, que somados passam dos R$ 30 milhões. Nos danos morais, os valores ficaram assim. O Wellington Salgado de Oliveira vai ter que pagar R$ 1.250.000. Ele aparece como sócio oculto no processo. Paulo César Monteiro, R$ 500.000. Ele pode ser laranja. Carlos Alberto Salomão, Paulo Roberto Salomão, Emílio Carlos de Oliveira e Walter José Van Kruger, cada um R$ 250.000. Eles eram os primeiros sócios da integração. Para quem esperava receber os salários atrasados, a primeira vitória na Justiça do Trabalho tem um sabor amargo. É que os sentenciados podem recorrer. A gente fica não muito animado pelo simples fato deles terem muito dinheiro e poder recorrer, né? E levar esse processo por mais uns longos anos aí.
Em nota, o empresário Wellington Salgado de Oliveira disse que não tem nada a declarar. Paulo César Monteiro não atendeu às nossas ligações. Carlos Alberto Salomão disse que se posicionará apenas junto com seus advogados. Paulo Roberto Salomão não atendeu nossas ligações. Emílio Carlos de Oliveira informou que o processo aconteceu após sua saída do hospital e, por isso, vai recorrer da decisão. Walter Van Kruger informou que não possui responsabilidade quanto aos fatos descritos na sentença, pois ocorreram muito tempo após a saída dele do quadro de secretário do Hospital Santa Catarina e também após a venda das ações que possuía junto à empresa Integração. Setembro é período crítico de incêndios em vegetações, problema que impacta diretamente na quantidade de animais silvestres encontrados feridos. Esse ano, por conta de diversas ações realizadas em Uberaba, o número de atendimentos diminuiu. A pluma é o xodó da turma. A coruja foi capturada com a pata quebrada e acabou ficando dócil, até porque foi criada com todo esse carinho dentro do hospital. Recém-chegados, os filhotes de cachorro do mato são mimados e tomam leite na mamadeira. A Serena, que de longe observa desconfiada os visitantes, também chegou machucada. Está sendo preparada para ser devolvida à natureza. Animais totalmente diferentes, mas com um detalhe em comum: foram recolhidos fora do seu ambiente natural. Em Minas Gerais, na nossa região, tem poucos locais que recebem o animal após a cura ou que esse animal tem que ficar um tempo maior para recuperação. Então nós temos uma grande dificuldade após dar alta desse animal silvestre, enviá-lo para um local, que seja um centro de triagem, zoológico ou um centro de pesquisa. A macaca Cacau, que se recupera de um ferimento na cabeça, é um dos 276 animais silvestres que passaram por atendimento no hospital veterinário este ano. Um pouquinho menos que em 2018, quando 306 atendimentos foram feitos de janeiro a setembro. Mesmo que pequena, a redução surpreende, já que nesse período crítico de incêndios em vegetação na região, registros de animais recolhidos historicamente tendem a aumentar. Sempre no período da colheita da cana, nós tínhamos uma incidência muito grande de animais que apareciam queimados, sobretudo filhotes. Hoje, com a proibição da queima da cana, tendeu a diminuir esse número. De um ano para o outro, diminuiu a quantidade de animais silvestres atendidos aqui no Hospital Universitário de Uberaba. Também reduziu em 39% o número de ocorrências de resgate desses animais por parte da Polícia Ambiental. Na avaliação dos órgãos competentes, esses dados são resultados de trabalhos de conscientização e repressão realizados. Nós temos uma patrulha de repressão a incendiários, compostas por 3 militares e um drone, que é para justamente ampliar o patrulhamento e otimizando as ações, o que contribuiu até este período em um aumento de 33% com relação ao ano passado das ações repressivas que culminaram em prisões de incendiários. Um homem foi preso com armas e munições de vários calibres na cidade de Serra do Salitre. A prisão foi durante uma operação da Polícia Civil. O Arson Cardoso Pereira, de 39 anos, foi preso em Serra do Salitre. Na casa dele, os investigadores encontraram espingardas, quase 100 munições de diversos calibres e até um arpão. Segundo a polícia, ele é suspeito de integrar uma quadrilha especializada em furtos e roubos a fazendas. Ele é conhecido no meio policial, ele responde a uma receptação, a um delito de receptação, e ele já tinha sido apontado como integrante dessa associação criminosa. A operação visa o combate a furtos e roubos na zona rural de Serra do Salitre. Ao todo, foram 3 meses de investigações, até que a Polícia Civil cumpriu 5 mandados de busca e apreensão aqui no município de Serra do Salitre. Os trabalhos contaram com a participações de investigadores de Patrocínio e também da Delegacia Especializada em Crimes na Zona Rural de Minas Gerais. Foram representados pela delegada responsável pelo município de Serra, a doutora Laís, 5 mandados de busca e apreensão. Nessa data, nós cumprimos esses 5 mandados com o apoio do pessoal da DEPATRE de BH, que é especializada em crimes rurais, de Belo Horizonte. E hoje nós temos aqui, fruto dessa operação, nós tivemos um autor conduzido, um autuado,
que estava portando 4 armas de fogo, várias munições de vários calibres, e este autuado, ele é um dos integrantes dessa associação criminosa que está sendo investigada pela doutora Laís. Além das armas, os policiais também apreenderam esta caminhonete com tanque de diesel na caçamba e diversos galões de combustíveis e insumos agrícolas. É uma investigação voltada para a apuração de crimes de roubo e furto praticados na zona rural de Serra do Salitre e região, para apurar, em especial, furtos e roubos de insumos agrícolas, combustível, gado, tratores, na cidade de Serra e na zona rural pertencente ao município. Você vai ver no próximo bloco, um homem foi preso em Paracatu, suspeito de matar a esposa. Ele tentou fugir, mas acabou sendo abordado pela polícia. Porcelanato esmaltado e polido 70 por 70 extra. R$ 49,90. Nacional Piso João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212. A missão não vai ser fácil. Talvez eles não gostem de Acanso ou Picadinho. E que autoridade essa menina vem aqui nas Gascomandos? Nesta terça, 10h45 da noite, Pesadelo na Cozinha. Você gostaria de ter um médico para chamar de seu? Chegou o Unimed Pleno. O plano que traz uma visão diferente de cuidar. O seu médico acompanha o seu histórico de vida, atende suas demandas com agilidade e tem o apoio de uma equipe de saúde sempre que precisar. Um modelo de primeiro mundo. Disponível para você aqui na Unimed Uberaba. Tenha o plano feito para você e com um preço que cabe no seu bolso. Unimed Uberaba. Cuidar de você. Esse é o plano. Na Semana do Brasil, o Gigante dos Pisos garante o menor preço. Você vai poder comprar esse revestimento retificado base branca marca Via Rosa a partir de R$ 18,90. Ainda tem esse porcelanato polido extra 71 por 71 da Via Rosa a partir de R$ 48,90. Outra opção é esse piso grande formato 57 por 57 marca Lef a partir de R$ 9,90. Semana do Brasil até o próximo dia 14. Não perca tempo. Gigante dos Pisos, Floriano Peixoto com Moarama. Ouro Verde. Sim, tudo bem, obrigada. Beijinho, beijinho. A Bia tá bem preocupada com você. Como assim? Tá apressando a viagem. Ela quer tirar o Jorge de perto de você. A Vera. Acho que ela ainda gosta de você. Eu não gosto da Vera, porque foi um namoro há muitos anos que nunca teve importância nenhuma. Então, olha, mais uma razão pra gente ir correndo o mais rápido possível pro Brasil, pra fugir de tudo. Hoje, após o Jornal da Band, Ouro Verde. Mais um caso de feminicídio registrado em Paracatu. O homem foi preso após matar a esposa. A polícia acredita que ele tem usado um martelo e um pé de cabra para cometer o crime. Um casal aparentemente apaixonado. Neste vídeo, uma sequência de fotos registram momentos felizes. Ela, Ana Paula, de 33 anos. Ele, Júlio César, de 31. Ana Paula, uma mulher de fé, como é possível ver nas fotos. Nesta outra imagem, postada pelo homem, uma declaração de amor à esposa. Ana Paula, uma professora dedicada e apaixonada pela profissão. Segundo relatos, Júlio César trabalhava como açougueiro. Neste pequeno vídeo, os dois aparecem juntos. Eles parecem felizes, mas tanta felicidade e tanto amor chegaram ao fim quando Ana Paula foi encontrada morta. Ela estava ensanguentada sobre um sofá na casa onde morava. Os vizinhos acionaram o 190 e quando os policiais lá chegaram, ela estava no sofá, muito ensanguentada. Foi acionada a equipe de corpo de bombeiros, mas quando eles já chegaram, perceberam que ela já estava sem vida. O suspeito de cometer o crime era o marido. Havia um martelo e um pé de cabra. Então, certamente, ele usou o martelo para atingi-la na cabeça e o pé de cabra ele usou para atingir o restante do corpo. Após o crime, Júlio César fugiu no carro da família e seguiu pela BR-040, sentido Paracatu, João Pinheiro. Mas ele não contava com uma coisa. Ele passava em frente a um posto da Polícia Rodoviária Federal quando foi abordado. Os agentes se preparavam para apreender o veículo que estava com a documentação atrasada quando estranharam manchas de sangue na roupa do suspeito. Os policiais rodoviários perguntaram qual o motivo daquele sangue. Ele disse que acabaram de ter matado um porco. Os agentes da PRF então desconfiaram do suspeito e chegaram até informação sobre a morte da mulher.
Júlio César foi preso e levado para a delegacia de polícia civil. Segundo a PM, as agressões por parte dele eram constantes. A morte teria ocorrido por ciúmes. Júlio César tinha uma passagem por tentativa de estupro em outra cidade. Ele sempre estava fazendo uso de bebida alcoólica e toda vez que ele fazia uso de bebida alcoólica, ele ficava muito agressivo e espancava a esposa. Um homem suspeito de ter matado 2 irmãos em Uberaba se apresentou à polícia, mas foi liberado. Segundo o delegado, não havia provas do envolvimento dele no crime e as investigações sobre o caso continuam. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil em Uberaba investiga a morte dos 2 irmãos que aconteceu no último fim de semana. No dia do fato, um suspeito foi identificado pela Polícia Militar. Ele e a esposa se apresentaram na delegacia. Ontem eles compareceram espontaneamente para apresentar a sua versão para o caso. Apresentaram álibis no sentido de que não estariam no local no exato momento em que o crime aconteceu. Foram liberados porque não há mandado de prisão contra eles. Nós comparecemos ao local, conseguimos imagens de câmeras de segurança, rolamos novas testemunhas e as investigações então prosseguem em sigilo para apurar o fato. O duplo homicídio aconteceu nessa casa, na Vila Arquelau, onde as vítimas Eduardo Fernando Silva Rosa, de 24 anos, e Railson Ramos Silva Pereira, de 17 anos, foram surpreendidas pelo criminoso, que atirou contra os jovens e ainda acertou um tiro de raspão na cabeça da mãe deles. Ela estava junto com eles. Aí ele entrou, atirou no outro, no mais velho, ele saiu correndo e ela ficou lá desesperada lá com o rapaz lá dentro e ela agarrou ele lá e saiu atrás dele. Aí ele virou, atirou nela, o outro atravessou na frente. Ele que levou os tiros. Ela levou um tiro de raspão na cabeça, né? Quase que ela vai também. Segundo a polícia, a vítima Eduardo tinha passagens por ameaça, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e roubo. Devido a esses crimes, não é descartada a hipótese de acerto de contas. Características do modo de execução dele são de uma execução, né? Alguém que foi lá para matar. Tanto que atingiu os 2 rapazes, né? Um menor de idade e um maior. Esse maior já tinha passado criminal, tinha passagens por roubo, lesão corporal. A Polícia Civil conta com denúncias da população para identificar e prender o suspeito. Pode entrar em contato pelo telefone 181 e também comparecer à Delegacia de Homicídios aqui no Parque das Américas para passar a informação. Golpe do celular. Criminosos desenvolveram um sistema falso para desbloquear os aparelhos roubados. Eles enviam mensagens falsas para o dono do celular para conseguir os dados necessários. Um crime complexo e planejado foi descoberto pela PM. Um investimento feito por bandidos que furtam e roubam celulares. Primeiro, os criminosos se apoderam do telefone. Depois, com um sistema falso, conseguem os dados e colocam o aparelho com as configurações de fábrica. O celular fica pronto para a venda no mercado negro. As informações do verdadeiro dono são adquiridas com uma simples mensagem. Uma mulher recebeu uma mensagem, ficou com medo de ser golpe e procurou a polícia militar. Há alguns dias, ela teve o celular roubado. Já com um aparelho substituto, recebeu uma mensagem que seria da empresa responsável pelo sistema operacional do telefone. Nela, falava que o aparelho antigo havia sido encontrado e pedia uma atualização de dados. Foi essa atualização que chamou a atenção da vítima. E, na verdade, essa mensagem aí se trata de uma mensagem falsa, que indica um site falso, que a pessoa acessa através do aparelho celular, né, inclusive com a logomarca de fabricantes, tudo aparentando aí ser original. Né? A pessoa acreditando naquela originalidade daquela página, ela insere os dados dela como login e senha do aparelho e os bandidos têm acesso a todo o conteúdo do aparelho dela, inclusive vindo a bloqueá-lo. Ia desbloquear ele e limpar todo o conteúdo. Mesmo depois de conseguir as informações do dono do celular, esse aparelho pode ser bloqueado. Os criminosos até ficam com o telefone, mas ele não vai ter nenhuma utilidade. Nós temos o sistema C-Block, que hoje consegue bloquear esse aparelho celular e torná-lo inútil. Tem sido bastante eficiente o uso desse sistema pela Polícia Militar. E tem mais informações no nosso Giro de Notícias.
Em Uberaba, um ônibus pegou fogo no pátio de uma transportadora no bairro Jardim do Uberaba. O veículo ficou completamente destruído. Segundo a polícia militar, um vigilante que trabalha no local estava dormindo no ônibus e deixou um cigarro aceso cair no assoalho. Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local e apagaram o fogo. Ninguém se feriu. O proprietário de um pátio de veículos que presta serviços ao Detran foi preso com um veículo clonado e documentos falsos. Tiago Coutinho Vieira, de 41 anos, se envolveu em um acidente de trânsito. Os militares fizeram consultas e constataram que a caminhonete havia sido adulterada e clonada. As equipes ainda apreenderam documentos de veículos e de porte de arma com o suspeito. Um veículo roubado no último feriado foi encontrado pela Polícia Militar nesta casa, no bairro Volta Grande, em Uberaba. Os policiais foram ao local após denúncias anônimas que informavam sobre um carro que estaria escondido embaixo de uma lona e entulhos. O dono da casa disse que não sabia como o carro foi parar na garagem e que um vizinho deve ter colocado por engano. Ele foi preso e levado para a delegacia para se explicar às autoridades. Na região de Uberaba, mais 2 acidentes graves foram registrados. Um deles aconteceu na BR-262, entrada de Uberaba. Um homem de 42 anos dirigia essa moto em alta velocidade quando perdeu o controle e atingiu esse carro que estava parado no acostamento. Com o impacto, o carro chegou a ser arrastado por alguns metros. O motociclista teve traumatismo craniano. Ele foi socorrido e levado em estado grave para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Já na Avenida Filomena Cartafina, um homem embriagado foi preso após um acidente. O condutor, de 45 anos, dirigia esse carro com 4 passageiros. Ele tentou ultrapassar uma carreta, mas saiu da pista e capotou. Uma jovem de 18 anos ficou ferida. Ela foi socorrida e levada para a UPA São Benedito. Uma moradora de Uberaba deu entrada em uma unidade de saúde com suspeita de sarampo, mas ela acabou fugindo da área de isolamento. O motivo ninguém sabe. Marília Maier acompanhou essa história. Boa noite para você, Marília. Que situação inusitada, não é mesmo? Boa noite, Maria. Boa noite a todos. No mínimo, muito curiosa essa situação. Essa jovem de 19 anos foi até a UPA do Mirante ontem aqui em Uberaba com alguns sintomas da doença. Ela passou pela triagem e foi encaminhada para a área de isolamento, mas fugiu do local. O enfermeiro da unidade chamou a polícia para lavrar aí o boletim de ocorrência. Segundo informações da FUNEPO, que é a administradora da UPA do Mirante, a paciente apresentava sintomas sugestivos da doença, mas ela fugiu sem realizar os exames que pudessem confirmar e sem também a orientação médica. Atualmente, as 2 UPAs da cidade contam com área de isolamento para tratamento e também para diagnóstico de supostos casos de sarampo. Volto com você, Maria. Muito obrigada, Marília, pelas informações. Você vai ver depois do intervalo, o clima quente e seco tem afetado a produção das frutas, que estão bem mais caras. Porcelanato esmaltado e polido 70 por 70 extra. R$ 49,90. Nacional Piso João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212. Inspire seu dia acordando sempre na melhor companhia. Inspire sua rotina com uma pausa cheia de novas energias. Inspire boas memórias com a pureza de um relacionamento duradouro e leve para casa 30 anos de aroma e sabor inesquecíveis. Café do Produtor, seu momento de inspiração. O Geraldo poderia ter contratado um pintor, ter pedido ajuda a uma decoradora, ter tirado suas dúvidas com um vendedor, ter optado por produtos de boa qualidade e até mesmo ter escolhido cores personalizadas. Tudo isso ele encontraria na casa do pintor, mas infelizmente ele fez a escolha errada, não é mesmo, Geraldo? Não faça como ele, procure quem realmente entende do assunto. Casa do Pintor, as cores da sua vida.
promoção. #Partiu Clube. A Clube FM vai te dar um Renault 0 km e completão. Com rádio, direção, vidro elétrico, ar-condicionado e tem mais. Com um tanque cheio por mês. Para concorrer, preencha o seu cupom com as nossas equipes de promoções e também na recepção da Clube. Respondendo a pergunta: que rádio você ouve 24 horas por dia? Clube FM. Porcelanato esmaltado e polido 70 por 70 extra. R$ 49,90. Nacional Piso João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212. Jornal Band Cidade. Oferecimento Casa da Homenagem. Brindes, gráfica e personalização. 3214-9040. Agora vamos falar de um problema que muita gente tem, mas nem sabe o que é. É o bruxismo, que se não for tratado, pode desencadear outros problemas. Marcelo sofria com dores de cabeça há anos. Passou por vários médicos de diferentes especialidades e não descobria o motivo das dores. Medicação 1, 2 vezes por semana e dor de cabeça assim que não tinha explicação. De repente começou com a dor no ouvido, dor dentro da boca, né? Procurei um dentista, um cirurgião dentista, que eu sentia dor no siso, né? E assim ele continuou buscando outros médicos, passou por neurologista, vários dentistas e a fisioterapeuta que começou a resolver o problema. Mas a resposta ele descobriu com esta dentista, que diagnosticou o bruxismo. Com um tratamento de cerca de 3 meses, as melhoras vieram. Hoje vive bem melhor. Mudei meus hábitos alimentares, outras coisas também que a doutora pediu para mudar, que foi feitas as mudanças, né? Só alegria hoje. A dentista especialista em dores da face explica que o bruxismo pode se apresentar de 2 tipos, noturno e durante o dia, chamado de bruxismo de vigília, que era o maior problema enfrentado por Marcelo. O bruxismo do sono, ele relata muitas vezes que o companheiro, a esposa percebeu os sons que ele faz durante a noite. O bruxismo de vigília, ele ocorre durante o dia. Muitas vezes o paciente não tem consciência desse hábito porque ele está concentrado no trabalho, em alguma atividade, e aí ele realiza essa contração muscular sem perceber. As causas são variadas, mas quase sempre são emocionais. O estresse, o paciente perfeccionista, medo, a tensão. O tratamento para o bruxismo de vigília é feito por cerca de 3 meses com essa pequena peça, desenvolvida por um professor da USP. É chamada Diva e pode ser recomendada apenas por dentistas credenciados. O uso é unilateral. E aí, toda vez que ele aperta, encosta ali, o cérebro entende que é aquilo como um incômodo mesmo e começa a soltar essa musculatura. Mas o Marcelo sofria dos 2 tipos de bruxismo. Hoje ainda segue tratando o noturno. Mesmo assim, as melhoras foram animadoras, depois que controlou o bruxismo de vigília. Com o calor, as frutas estão ficando mais caras, mas o consumidor não deixou de comprar. Haja calor! Sem previsões de chuva para todo o mês de setembro, o melhor local para comprar alimentos é a feira. Frutas e verduras ajudam a manter a hidratação e o equilíbrio do corpo. Nessa época, cai a produção de algumas frutas. Quando a oferta diminui, consequentemente, o preço sobe. O maracujá, há 2 semanas, custava R$ 3,00 o quilo. Agora dobrou o preço, R$ 6,00. O limão foi outro que sofreu 100% de reajuste. Para quem acha que vai pesar no bolso, é bom ouvir a voz da experiência. As frutas ficaram com preço mais alto, mas... Vale porque é necessário para a saúde, né? Sem isso nós não vivemos, né? Segundo os vendedores, outros produtos também sofreram reajuste de preços, como a melancia, o abacaxi e a laranja. Os preços estão mais altos, mas a freguesia que gosta de um bom suco garantiu o crescimento nas vendas, mesmo com o preço maior. Cresce muito é o maracujá, né? Por que você acha que as pessoas compram mais essas frutas? É porque usa muito para suco. O tomate também sofreu aumento de preços, mas os vendedores não estão reclamando das vendas. Na área de hortifruti, os preços são sazonais. A subida e a descida dependem do tempo e da produção.
talvez na semana que vem outra pesquisa aponte outros vilões dos preços altos. O Band Cidade fica por aqui. Amanhã tem outras notícias da nossa região no Minas Urgente, primeira edição. Uma ótima noite para você e eu te espero amanhã às 10 para 7. Até lá!